Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Eu deixo aqui o abraço da Bispa Maria Aparecida. Estou aqui com o obreiro Henrique, meu genro. É filho de pastores também, pastor Carlos e Sandra. E é um prazer sempre, pastor, estar aqui com vocês. O pastor é um amigo de longa data, né? Assim como muitos aqui nesse altar, por algum momento fez parte da minha vida. Então é uma honra muito grande, porque nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós não vamos no culto para ver alguém pregar, ver alguém louvar. Nós vamos cultuar a Deus. Então simplesmente eu vim aqui cultuar a Deus juntamente com vocês. Aleluia. Porque Ele é o único digno de toda honra e glória. Somente Ele, irmãos. O homem é apenas um homem. Quando Deus falou com Ezequiel, Ele disse: se coloque de pé, filho do homem. É Deus mostrando, você pode ser profeta, mas a sua natureza é humana. Então nós estamos aqui para adorar aquele que vive e reina, amém? Sem perder tempo, um culto especial hoje de ceia. E eu confesso aos irmãos que sempre que eu vou ministrar, eu ministro muitas vezes na semana ali na igreja onde congrego, na Igreja Missionária Restauração. E todas as vezes eu peço para Deus: Deus, eu não quero falar uma palavra de efeito, impacto, não. Eu quero simplesmente ser um instrumento para que o Senhor fale aos nossos corações. Porque eu também preciso da palavra de Deus, irmãos. Então sempre eu faço essa oração e hoje não é diferente. E Deus me deu uma palavra muito conhecida até, em 2 Reis capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos, diz assim, 2 Reis capítulo 6, o verso de número 8 estaremos lendo. Esse livro ele tem mais de 2.500 anos, já pensou? Ainda tem gente que não acredita na Bíblia e na igreja. Você já pensou em 2.500 anos quantas coisas foram construídas e destruídas? Grandes empresas foram criadas, deixou pessoas milionárias, bilionárias e elas caíram. Quantas coisas passaram durante todo esse tempo, mas a palavra permanece falando aos nossos corações. Quantos levantes contra a igreja, eu já vou ler o texto, espera aí. Quantos levantes contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, por tanto tempo, tantos anos, mas o povo de Deus permanece de pé, e você faz parte deste povo. Quem é povo de Deus aqui, glorifique a Ele. Você faz parte deste povo, você é a igreja do Senhor. Há um versículo que as pessoas não entendem muito, diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se você observar, o Senhor está dizendo: você que é a igreja, é você que está no ataque. É as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja que está avançando, contra a igreja que está crescendo, contra a igreja que é um projeto de Deus na terra. É por esse motivo que a igreja está de pé, porque não é um projeto humano, é um projeto divino, e você faz parte deste projeto. Quando você se empenha, como nós temos visto aqui o que está acontecendo aqui no meio de vocês, quando você se entrega, você não está se entregando a um propósito humano. Deus simplesmente usa pessoas, pastores, líderes, mas você está se entregando a um projeto divino que não vai parar, vai continuar, vai alcançar o lugar desejado e vai glorificar o nome do Senhor. Mas vamos para a palavra. 2 Reis capítulo 6, o verso 8, fala sobre uma guerra. Esse texto fala sobre um momento de peleja. O exército da Síria, o exército arameu, é ferido de cegueira. E dentro deste texto, Deus me levou a algumas considerações. Verso 8, ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Verso 11:
Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos estão do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Aleluia. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, em algumas traduções fala o moço do homem de Deus, eu vou falar menino, diga assim: o menino do homem de Deus. Guarda isso. O menino do homem de Deus levantou-se bem cedo, pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Diga amém. Amém. Aleluia. Esse texto fala sobre um combate da Síria com Israel. Esse texto fala sobre um homem de Deus chamado Eliseu, um profeta de Deus. Quando o profeta orava, Deus trazia revelações ao coração do profeta. E o profeta então tinha revelações sobre as estratégias do inimigo. Você está me ouvindo, amém? Preste atenção. E o profeta levava a direção de Deus, as revelações de Deus ao rei de Israel. E o rei então, tendo as revelações e a direção de Deus, o rei se precavia em não passar pela armadilha. O que eu quero que você entenda nesta noite, o Senhor falou muito ao meu coração, é que o mesmo Deus de Eliseu, que dá revelação e direção, Ele é o mesmo Deus que nós estamos servindo nesta noite. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus na minha e na sua vida. Meus irmãos pastores, sabe um problema que nós enfrentamos hoje? Porque há muita profecia falsa. Pastores, vocês sabem a luta que é no ministério. Há muitas pessoas usando o nome de Deus, dizendo: Deus mandou falar, quando Deus não mandou falar. Pessoas que querem impressionar, pessoas que querem dizer que são usadas. Então, o falso tem desanimado o povo verdadeiro. Pessoas entristecidas porque o que falou não se cumpriu. Pessoas que, vendo os escândalos, desanimaram de ir para a igreja. Mas o Senhor me trouxe aqui para falar ao seu coração: o Deus que dá dons espirituais, Ele continua reinando sobre as nossas vidas. Existe o dom verdadeiro, existe o dom genuíno, existe a experiência que é verdadeira na presença de Deus. E o Senhor quer tomar você e usar a tua vida nesse último tempo como um cristão cheio do Espírito Santo. Não se prenda ao falso, mas busque o verdadeiro na sua vida. Ah, pastor, eu não acredito mais em profecia, porque é tanta gente profetizando, é tanta bagunça. Ei, existe o falso, mas ainda existe o verdadeiro. Ainda existe homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que pagam o preço na oração, que ainda jejua, que lê a palavra, que tem vida no altar e que é instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. Não deixe o verdadeiro por aquilo que é falso. Não desanime por causa de uma experiência ruim que você teve no ministério. O Deus de Eliseu é o teu Deus, diga amém. O Deus de Eliseu é o teu Deus. Ele continua dando dons espirituais, Ele continua levantando homens e mulheres nessa terra, Ele continua pegando os improváveis. Aleluia. Ele é Deus. Onde Eliseu estava quando Deus encontrou ele? Atrás da 12ª junta de boi, arando a terra.
trabalhando, no sol quente, a mão cheia de calo. Mas quando ele viu passar o profeta Elias, ele entendeu pelo Espírito, porque o Espírito fala aos nossos corações. Deus vai falar ao teu coração. Muitas vezes você entra num culto e fala: Deus, eu queria tanto ouvir a tua voz. Deixa eu te falar, o Senhor, Ele fala ao teu coração. Creia naquilo que Deus está falando ao teu coração. Existe o dom verdadeiro, a revelação verdadeira, a direção verdadeira de Deus. Uma vez na igreja, um pastor profetizou que algumas pessoas iam comprar um carro vermelho. Aí no outro dia tinha um monte de crente nas garagens para comprar carro vermelho. Falei: meu Deus, que é isso? Essa não é a direção de Deus, irmãos. A direção de Deus muitas vezes está em nossa vida quando nós não podemos comprar nenhum carro. É no deserto que o Senhor colocou a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, para guiar um povo que era escravo, humilhado, mas estava guiando aquele povo a uma terra prometida. De dia no deserto é muito sol, é escaldante, então a nuvem trazia refrigério. No teu deserto Deus vai te dar a direção e vai trazer refrigério para a tua vida. Parece que na luta, na prova não tem direção. Tem. A noite é muito frio no deserto. É o oposto. E aí Deus vem direcionar com uma coluna de fogo para aquecer aqueles corações que estavam caminhando em direção à promessa. Escute isso em nome de Jesus. O Senhor vai aquecer o teu coração. O Senhor vai preparar aquilo que você precisa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa profecia bíblica na tua vida. O Senhor vai preparar o que você precisa. O Senhor vai aquecer o teu coração. O Senhor vai encher a tua vida do Espírito para que você chegue no lugar desejado. Aleluia. Aquele lugar que Deus falou ao teu coração e você fala: meu Deus, quando? Calma, Deus está direcionando. Deus está te guiando. Mas eu estou no deserto, mas a nuvem está aí. Não percebeu? No deserto não queremos reconhecer, como o irmão falou aqui sobre a mistura, né? Mas tem mistura. Mas Deus está cuidando, porque esse é o nosso Deus, o Deus que continua dando dons espirituais, enchendo a vida do crente de poder, aleluia, e dando direção na caminhada. Não pense você que o lugar desejado, o lugar que você almeja, é mais importante do que a sua trajetória. Não é. Sinta Deus na trajetória, sinta Deus no caminho, sinta Deus quando falta, sinta Deus quando você pede e Ele não responde. Sinta Deus na trajetória, porque esse vai ser o testemunho que você vai contar quando você alcançar o que você busca. Você vai falar: teve dias que eu pensei em desistir, mas a presença de Deus estava ali, aquecendo o meu coração. Aleluia. O Deus de Eliseu é o nosso Deus, o Deus que dá revelações, o Deus que dá direção, o Deus que nos usa com dons espirituais. Ele é o mesmo hoje. Não se prenda ao falso, não desanime pelo falso. Não, existe o verdadeiro Deus, existe um remanescente, existe um povo que clama, ora e crê no poder de Deus. Faça parte deste povo. Continue com este povo. Pastor, mas parece que na minha igreja não acontece nada demais. Se o teu pastor ora e lê a Bíblia, eu vou te falar, não precisa mais nada. Você quer uma direção espiritual? Porque hoje as pessoas querem seguir estrelas, seguir quem tem nome. Aí você pega muitos pastores e pela rede social você fala: nossa, que pastor, 500 seguidores, e está em adultério. Do que adianta, irmãos? Por mais que existe o falso que perdeu o temor de Deus e usa o nome de Deus, existem os verdadeiros, e eu creio que nós estamos aqui fazendo parte desse remanescente. Eu vou continuar.
Deus ele vai te dar visão, diga amém. Deus ele vai dar direção para você, diga amém. Sim, Ele vai. Ele vai te revelar situações no caminho. Agora entenda, quando você vive a honra de Deus, quando você se coloca em posição diante daquilo que Deus fala ao teu coração, quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, isso vai levantar inimigos contra a sua vida. Eu vou ler aqui, verso 11. Depois das revelações de Eliseu, dando direção ao rei de Israel, o verso 11 diz assim: isso enfureceu o rei da Síria. Ou seja, a unção de Deus na vida de Eliseu trouxe fúria. A unção de Deus na vida de Eliseu, a direção de Deus na vida de Eliseu, levantou inimigos contra a vida dele. E é por isso que muitas pessoas não entendem. As pessoas falam: pastor, eu oro, eu vou ao monte, eu jejuo, eu busco, e tantas pessoas se levantando contra a minha vida, contra o meu ministério. É isso aí, meu irmão, diga amém. Você faz parte do povo bíblico, diga glória a Deus. Sempre foi assim. Estão se levantando porque você veio para a igreja. A família começou a caçoar porque você começou a servir a Deus. Ah lá, indo para a igreja, agora não vai durar nada. Isso aí é fogo de palha. Irmãos, quando eu vejo alguém vindo e parece que é fogo de palha, eu já profetizo um fogo de Deus, porque eu sei que Deus tem poder para fazer, e da nossa boca tem que sair palavra de bênção. Ah, está vindo porque alguém quer matar, não importa, vem aqui, fica pertinho aqui. Está vindo porque ninguém confia mais, não importa, vem aqui, seu lugar é aqui. E quando você começa a buscar, os inimigos começam a se levantar. A visão que Deus deu para Eliseu levantou inimigos enfurecidos contra a vida dele. O rei da Síria convocou conselheiros. Ele queria saber o que estava acontecendo. Quando ele soube que era Eliseu que trazia as revelações, ele mandou um exército para prender o profeta Eliseu. Em nenhum momento ele pensou: meu Deus, esse camarada tem umas revelações fortes, ele sabe o que eu falo quando eu vou dormir. Não, ele não pensou assim. Ele não pensou: vou me unir com esse profeta porque é forte o que tem na vida dele. Não, ele quis se levantar contra a unção de Deus na vida do profeta. É sempre assim, meus irmãos. Continue buscando, mesmo que pessoas estejam se levantando contra a sua vida. Continue crendo no projeto que Deus te deu, mesmo que todos estão dizendo que não vai dar certo. Continue crendo, porque é Deus que está te dando direção. Oh, aleluia. Irmãos, eu sinto o Espírito aqui. Aleluia. Você pensa em parar porque você está ouvindo as vozes das pessoas que estão sendo instrumentos do inimigo. Não ouça estas vozes, ouça a voz do Senhor. Foi Ele que colocou algo no teu coração, é Ele que está guiando você, é Ele que vai abrir as portas para você, é Ele que vai concretizar na sua vida. Paulo e Silas estavam procurando um lugar de oração. Olha o que o homem de Deus faz. Homem de Deus, quando se encontra, é assim: onde tem um lugar bom para orar aqui, varão? E aquele hino lá vaza. A irmã cantou um hino da harpa aqui que eu não escutava há tanto tempo. É assim, servos de Deus, quando se encontram. Paulo e Silas procurando um lugar de oração. Sai uma mulher possessa de espíritos imundos. E através da autoridade de Deus, irmãos, do nome de Jesus, eles repreendem aquela legião, e a mulher é liberta, transformada. Não, você não entendeu isso. Eu não sei se você já viu alguém possuído de legião de demônio. É isso que eu estou falando. Eu já vi muito. Paulo e Silas orou e a mulher foi liberta, transformada. Glória a Deus. O que se espera de uma pessoa que tem unção, que tem autoridade, que tem dons? Poxa, que maravilha. Nós oramos e o demônio saiu. Glória a Deus, que bênção. Amém. Mas aí agora vem o pessoal que ganhava dinheiro através das adivinhações, vendo que perdeu o lucro,
espancaram Paulo e Silas. Eu estou te falando que a unção de Deus na sua vida vai levantar inimigos. Jogaram os dois no cárcere. Por quê? Fizeram o bem. Não é porque você está fazendo bem que todo mundo vai aprovar você. É só Deus que conhece o teu coração. Alguém ainda vai falar: está fazendo para aparecer, está fazendo para esconder alguma coisa. Mas você sabe que você está fazendo porque Deus colocou no teu coração. Aleluia. É isso que nos motiva, a direção de Deus. Paulo e Silas foram perseguidos, foram presos, foram colocados em um objeto de tortura, o tronco. Sabe o que é o tronco? É um objeto de tortura usado pelos romanos, onde se esticava as pernas, amarrava uma para lá, outra para cá, esticava os braços, e eles ficavam em posição de dor. Tudo isso porque eles foram usados pelo poder do Espírito Santo. Então entenda: por mais que os inimigos se levantem, por mais que pessoas se levantem contra você, por mais que muitos tentem contra o teu ministério, continua, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele vai aperfeiçoar. Não é para você parar. Escute, em nome de Jesus, não é para você parar. Aleluia! Lembra de Estevão sendo apedrejado até a morte? Esse pessoal, quando era menino, tudo tomou pedrada, tem certeza. Quando converte assim, é pastor. Estevão foi apedrejado até a morte. É apedrejado até a morte, não é uma pedrada. Apedrejado até a morte. Ele estava morrendo, e as pedras vindo em direção a ele. Mas a Bíblia diz assim que ele olhou para os céus e ele viu os céus abertos, aleluia, e o Senhor assentado à direita de Deus. Ele estava sendo apedrejado, mas ele sabia: eu estou no caminho certo, eu estou servindo o Deus vivo, eu estou fazendo aquilo que Ele me mandou fazer. Continue fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração. João, na ilha de Patmos, preso porque não se curvou diante do imperador. Ele estava preso fisicamente em uma ilha onde havia criminosos, onde havia bestas feras, animais ferozes. Era uma ilha terrível. Preso fisicamente, mas espiritualmente ele estava tendo as revelações do fim dos tempos. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda isso. Fisicamente talvez você passa privações, fisicamente você passa necessidades, fisicamente você enfrenta dores, mas espiritualmente Deus está fazendo na tua vida grandes coisas. O Senhor está te levantando. A dor é momentânea, a prova é momentânea. A cidade prometida vai chegar, a terra prometida vai chegar, aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Então enfrenta as dores. Aleluia! Enquanto você passa a privação, Deus vai estar falando ao teu coração e te dando direção. Enquanto você passa necessidades, Deus vai estar falando ao teu coração. Deus vai estar te enchendo do Espírito. Deus estará usando a tua vida. Eu gosto de falar isso, irmãos, porque parece que quem prega é super-herói. Não é. Teve uma certa vez que eu estava na igreja e o meu filho já estava 3, 4 dias assim doente, que ele não melhorava, ele vivia largado no colo. Fui no médico, fui em pessoas que conheciam, farmacêuticos aí e tal, e nada. E numa noite de domingo, estando com o meu filho tão ruim em casa, eu estava tão triste, tão desanimado, porque eu orei, eu ministrei na vida dele, eu ungi ele. Eu não sou muito de ungir, mas quando é enfermo, né? Unge com óleo e ministra a cura em nome de Jesus. Eu usei a palavra e não aconteceu. E aí no domingo eu estava triste no culto, preocupado, e uma irmã veio e falou: pastor, amanhã eu vou ter que passar por uma cirurgia. Ela não tinha aqueles dias por vários anos. As mulheres me entenderam aí, né? Vários anos. O médico falou que vai ter que mexer, vai ter que limpar, vai ter que abrir. E ela pediu oração, e eu deixei a dor do meu filho, e eu ministrei com toda a fé na vida dela. No outro dia, novamente, eu estava com o meu filho na farmácia, largado no meu colo, 40 graus de febre, e ela ligou dizendo:
pastor, você não sabe o que aconteceu de madrugada. Falei, o que foi, filha? Aconteceu algo aqui comigo. Limpou tudo o que estava aqui. Eu fui no médico e ele falou que eu não preciso fazer mais nada. Deus me visitou através da oração. Irmãos, aquilo foi tão maravilhoso, porém eu estava com o meu filho que não foi curado em meus braços. Então, se não aconteceu ainda na sua vida, continue falando o que Deus faz. Ah, você não pegou isso não. Se a prova financeira está grande, continue declarando: Ele é dono do ouro e da prata. Ele tem, Ele pode, Ele abre porta, Ele faz. Mas pastor, não tem R$5 para o cachorro quente hoje. Não tem, mas o meu Deus é dono do ouro e da prata. Porque a Bíblia não diz respeito a mim, diz respeito a Ele. As minhas provas não mudam quem é o meu Deus. E muitas vezes Ele só está me capacitando para viver algo maior ali na frente. Dá um glória a Deus aí. Você não entendeu que essa grande prova que você enfrenta hoje vai ser o seu testemunho amanhã. Aleluia! Você vai testemunhar, você vai exaltar a Deus através desta luta que você está enfrentando hoje. Eu vou correr aqui. Há duas formas de enxergar uma situação: com uma visão natural ou com uma visão profética. É o que eu estou falando, irmãos. Não podemos perder a visão profética bíblica. O texto diz que os inimigos cercaram a cidade. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. E no verso de número 15, acompanhe. O menino, diga o menino. Lembrou do menino? Olha ele aqui de novo. O menino está em todo canto, né? Eu tenho 3 filhos. A Emily, que se casou, o Asaf de 6 anos e a Liz com 2 anos. Irmão, não tem nada melhor que família e igreja, pastor. Isso aí, casa de crente é uma benção. É filho subindo na mesa, abrindo pote de açúcar. É tudo igual, irmão. Você está pensando o quê? Rabiscando a mesa, a cadeira. Ixi, meu Deus do céu. Coisa boa é menino. Mas coisa boa é menino criança. Quando a gente cresce, a visão tem que mudar. Olha o menino aqui, que andava com o homem de Deus, verso 15, levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? A visão natural, eu disse que nós temos 2 óticas, 2 visões: a natural e a profética. A visão natural nos prende àquilo que está diante de nós. Eu estou vendo a mesa aqui. Se eu viro, eu vejo o violão, é a visão natural. Glória a Deus por ela, amém? Mas a visão natural só nos leva a enxergar o que está diante de nós. É a visão de menino. Essa é a visão de menino. O menino andava com o profeta de Deus. Entende isso? Lado a lado com o profeta Eliseu, pensou? E Eliseu ia, ele estava junto, dormiu junto, era muito amigo, devia ter tereré naquela época, não sei. Os dois dormiu junto na casa, junto com o profeta, andava com o profeta, discípulo do profeta, vendo milagres, maravilhas, mas ainda era menino. Não espere que todo mundo vai ter a visão que Deus colocou em você. Não espere que todo mundo vai entender aquilo que você entende através do Espírito. Aleluia. O menino olhou com a visão natural e falou assim: não tem mais jeito, nós vamos perecer. Quando você olha para o cerco, é o que aconteceu aqui, um cerco em volta de Dotã, uma pequena cidade. O menino olhou para o cerco e ele viu: não tem solução, não tem jeito, nós vamos perecer aqui. Quando você olha com a visão natural, você enxerga isso: não tem solução, não tem jeito, não vamos conseguir. Mas eu quero te convidar hoje, nesta manhã, a ter uma visão profética. Você vai olhar além do cerco, você vai olhar além da dificuldade, você vai enxergar além da prova. Para de enxergar como menino. Anda com o homem de Deus, mas enxerga como menino.
não vive pela fé, não crê, não profetiza, não declara. Não é palavra mágica não, irmãos. Está aqui um pastor que não gosta de misticismo, mas é usar aquilo que é bíblico. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus criou tudo pela tua palavra. Só o homem que ele veio e fez com as suas mãos e soprou o fôlego de vida, mas tudo que foi criado aqui nessa terra foi através da palavra, e Deus está te chamando hoje para ser imagem e semelhança dele. Libere a palavra profética e diga a tua luta: existe um Deus maior do que você. E diga a esse cerco, aleluia, são numerosos os inimigos, mas maior são aqueles que estão conosco. A visão natural nos faz enxergar o inimigo, a adversidade, a falta. A visão de menino nos faz enxergar os obstáculos, e tudo isso traz desânimos. Aí quando o menino clamou, gritou, desesperado, quem vem? Profeta Eliseu. Irmãos, não há nada melhor do que a experiência em nossas vidas. Vai ter momentos da tua vida que teologia não vai adiantar. Eu fiz bacharel em teologia, e vai ter momentos que através da teologia você vai falar: mas é Deus mesmo? Será? Como que é isso? Eu não estou entendendo. Há momentos na sua vida que é só a experiência que você tem com Deus que vai te manter de pé. Quando o profeta Eliseu saiu, ele disse assim: calma, porque mais numerosos são aqueles que estão conosco. Eliseu viu o quê? Carros e cavalos de fogo. Diga assim: carros e cavalos. Não, mais forte, irmão, senão não vai ter almoço. Carros e cavalos de fogo. Por que essa convicção? Você se esqueceu quando Deus levou Elias? Se esqueceu quando Deus levou Elias? Eliseu andava com Elias. Eliseu falou: eu quero unção dobrada do teu espírito. Elias 7 milagres, Eliseu 14, depois no final. Mas quando ele estava com Elias, ele pediu: eu quero unção dobrada. Elias falou: se você estiver do meu lado quando Deus me levar. Elias já sabia que ia, porque Deus revela, Deus fala, Deus mostra, mesmo que ninguém esteja vendo, Deus está mostrando, falando, revelando. Deus já colocou algo no teu coração. Creia no nome de Jesus, você vai viver isso. Você vai viver isso. Quando Elias é arrebatado, arrebatado significa tirado à força. É o que vai acontecer com a igreja. Será tirada a força dessa terra. Quando Elias é arrebatado, a Bíblia diz que aconteceu o quê? Veio um carro de fogo. Cavalo de fogo. E separou os dois. Então Eliseu já tinha essa experiência. Deus envia carro e cavalo de fogo. Aí quando o moço com a visão natural falou: a cidade está cercada de carro e cavalo de fogo, Eliseu com a experiência e a visão espiritual e profética falou: mas maior é o número que está conosco de carro e cavalo de fogo. A experiência vai te manter de pé. Aquele momento que você viu que não tinha mais jeito, mas Deus abriu aquela porta para você. Não se esqueça, essa experiência vai te manter de pé. Porque nós temos um defeito muito grande, irmãos. Todos nós esquecemos o que Deus já fez e só nos prendemos àquilo que não aconteceu ainda. Eu quero tanto viver algo e eu fico preso ali, eu não estou vivendo, não está acontecendo. Para um pouco. Lembre do que Deus já fez. Oh, meu Deus. Aleluia, aleluia.
Lembra o que Deus já fez na tua vida. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra que as mãos de Deus não estão encolhidas. Lembra que o Senhor já respondeu tantas orações improváveis. E esse é o mesmo Deus que está aqui recebendo a nossa adoração. O Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o teu Deus, o meu Deus. Ele continua operando. Ele continua agindo. Ele continua fazendo. Então não se prenda somente àquilo que não aconteceu. Libere palavras proféticas. Eu viverei isso em nome de Jesus. Vai chegar o dia em nome de Jesus na minha vida também. Mas enquanto não chega, eu dou graças a Deus, porque eu não mereço nem aquilo que eu tenho. Eu não mereço nem aquilo que eu vivo. Deus vai abençoando, exaltando as pessoas, e ela se esquece que se possui algo é porque Deus deu. Se está alcançando grandes coisas é porque Deus deu, não é porque é mais cheiroso, não. Vai dando glória aí, irmão. A pessoa se esquece. Deus não muda, Ele é o mesmo. Parece que nós olhamos o Antigo Testamento e nós, eu já vou encerrar, conhecemos um Deus irado, bravo, e no Novo Testamento parece que esse Deus se converteu. Não, irmãos, é o mesmo. A graça de Deus, o favor imerecido está no Antigo Testamento também. Agora você não entendeu agora. Vai entender. Porque Deus não muda, existe dispensações diferentes, tempos diferentes, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele é o nosso Deus. É Ele que está aqui falando aos nossos corações, aleluia. É Ele que está dizendo: eu envio carros e cavalos de fogo em favor da tua vida, porque os anjos não estão aqui para serem adorados, mas eles são ministros em favor das nossas vidas. Sabia disso? Adoração somente a Deus, mas Deus envia o seu anjo e acampa ao redor do que o teme e o guarda. Aleluia. Foi isso que Eliseu falou: carruagem, cavalo de fogo, carro de fogo. Eu já tive essa experiência, eu sei do exército celestial, eles estão aqui em nosso favor. Tem uma visão profética. Tire os teus olhos da circunstância e comece a enxergar além. Deus está fazendo. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando você olha para os montes, você não vê socorro. Eleva os meus olhos para, não tem socorro. De onde me virá? Eu acredito que o salmista fez assim, ó: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Tira os teus olhos dos montes, tira os teus olhos do inimigo que cercou a cidade. Olhe para cima. O teu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor. O que nós precisamos vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Ele é o nosso Deus. Eu só vou fechar um assunto aqui. Deus não muda. Quando Adão e Eva pecou, tiveram vergonha, se esconderam, porque eles perceberam que estavam nus. É isso ou não é, irmãos? Fica aqui comigo. O que a Bíblia diz que Deus fez? Cobriu a vergonha deles com o quê? Pele de animais. Ou seja, lá no início Deus já estava mostrando a graça dele. O animal inocente, que não tinha erro nenhum, pecado nenhum, teve que morrer para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Isso é graça. Adão e Eva não merecia, mas um justo animal morreu para cobrir a vergonha de Adão e Eva. É o favor de Deus. Deus sempre foi o mesmo. Isso é uma tipificação de Cristo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, como um cordeiro, uma ovelha muda, sem mácula, pura, Jesus se entregou na cruz do Calvário para cobrir a vergonha dos nossos pecados.
O que você precisa, você já recebeu há mais de 2000 anos. Olha aqui para mim. Teu milagre já aconteceu há mais de 2000 anos. É só questão de tempo e visão. Creia naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Nós já temos o sim de Deus, o amém que é a concordância. Então é só questão de tempo. Diga amém. Diga: eu recebo essa palavra, Jesus. Pare de enxergar as coisas como menino e comece a enxergar com uma visão profética, declarando e profetizando aquilo que Deus tem na sua vida. Muitos inimigos vão se levantar, mas maior é o Deus que está conosco. Amém, igreja? Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Guarde esta palavra no teu coração. Eu posso fazer uma oração, pastor? Vamos orar. Se coloque de pé em nome de Jesus.